Olá pessoal, saudações OnLuz. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Instituto OnLuz e ao nosso momento terapêutico. Na segunda semana do mês de agosto de 2024, em que vou trazer para vocês orientações da astrologia cósmica e também da homeopatia terapêutica integrativa. E estas orientações, gente, elas vão elencar toda a energia, toda a frequência de cura que vai se estender então dos dias 12 ao dia 18 de agosto, certo, gente? Então, nessa segunda semana, eu vou trazer para vocês informações sobre os posicionamentos astrológicos que vão impactar bastante para algumas pessoas, em que existem alguns pontinhos ali muito importantes para que a gente possa observar e trazer para a nossa vida aquela informação, aquela orientação que pode já estar acontecendo para algumas pessoas, mas que para outras pessoas pode vir a se desenrolar também, podem vir a acontecer nos próximos períodos, certo, gente? Então, o tema desta segunda semana do mês de agosto de 2024 é justamente um tema que muitas pessoas acabam vivenciando esse tipo de situação em seus lares, né? Muitas situações em que esse tema, gente, ele pode trazer muitos malefícios para a vida das pessoas, principalmente para você que está acompanhando esse vídeo e passa por essa situação, como alguns dos seus familiares, ou você mesmo, né, pode estar vivenciando esse tipo de situação e traz muitos impactos negativos, tanto para a sua vida pessoal, como para a sua vida familiar, como para a sua vida profissional, e consideravelmente vai trazer um impacto muito profundo para a sua alma, certo? Então, o tema dessa semana, gente, é os vícios no ambiente familiar, os impactos para a alma, ok? E com base, então, sob o aspecto da astrologia cósmica, a gente tem os seguintes pontinhos aqui para observar com mais atenção nesse posicionamento astrológico, certo, gente? Nós vamos ter posicionado ali, então, o Sol na casa 9 e 10, gente, ele tá na 9, mas está entrando na 10 já, posicionado ali no signo de Leão. Ele também acaba recebendo bastante influência ali do signo de Câncer, que está posicionado ali na casa 9, certo? Casa 10, casa do propósito de alma, casa da frequência do nosso trabalho, da nossa profissão, daquilo que nós verdadeiramente precisamos desenvolver aqui, tá? Também é a casa ligada à ancestralidade paterna. E a casa 9 é a casa dos estudos, seja estudos acadêmicos, filosóficos, doutrinários, espirituais, estudos em geral, né? As doutrinas, as filosofias, estudos acadêmicos, tudo aquilo que a gente vem buscando para aprimorar os nossos conhecimentos. E o Sol ali, gente, posicionado na casa 9, casa 10, ele está fazendo então um quincúncio, que é um aspecto, melhor dizendo, muito desafiador, com Saturno que está retrógrado na casa 5, posicionado então no signo de Peixes. E esse pontinho, né, de Saturno retrógrado na casa 5, gente, é a energia de pais e filhos, a energia do casamento, a energia do namoro, a energia da diversão, dos entretenimentos, das distrações mundanas, ok? E também o Sol está fazendo ali uma quadratura com a Lua na casa 12 no signo de Escorpião. Casa 12, gente, casa da espiritualidade, casa dos locais de clausura, né? Locais de reclusão, locais de internação, né? Como hospitais, asilos, creches, orfanatos, hospitais psiquiátricos, conventos, mosteiros e aí por diante, né? Locais de enclausuramento, ok? E também o Sol está fazendo ali uma oposição com Urano em Touro na casa 6, se aproximando da casa 7 com a presença de Marte e Júpiter em Gêmeos, certo, gente? E um ponto bastante importante é que no dia 5 de agosto a gente entrou com Mercúrio na sua retrogradação e ele está fazendo ali uma conjunção com
com Vênus na casa 10, aonde o Sol está entrando ali também, gente, trazendo bastante aspectos para a gente observar, ok? E Mercúrio ele está posicionado ali no signo de Virgem e está fazendo o quincúncio, que é um aspecto extremamente desafiador, que traz muita observação. A gente precisa observar muitas coisas para poder fazer diferente, porque é como se fosse uma briga que existisse entre os signos opostos ali que estão fazendo o quincúncio. Gente, eles não estão se conversando adequadamente e gera muita confusão, muito conflito nesses aspectos, nesse quincúncio ali, nessa ligação astrológica entre os planetas e os signos, ok, gente? Então, Mercúrio está retrógrado ali, fazendo um quincúncio com Netuno retrógrado na casa 5 em Peixes e também com Plutão retrógrado na casa 3 em Aquário. Então, gente, essa segunda semana, ela promete muitos desafios pra gente, tá? E o que a gente tem que observar, então, Margarete, nesses desafios? O primeiro ponto, Sol, né? O Sol que tá ali na casa 10, casa do propósito de alma, casa da energia da ancestralidade paterna. Nós precisamos observar, então, relações familiares envolvendo a mãe, porque ela tá fazendo ali também, né, toda aqueles aspectos ali, né, a quadratura principalmente, com Lua na casa 12, Lua é o passado, é ligado à energia do signo de Câncer, é ligado à casa 4, a casa da ancestralidade materna, mas como o Sol está fazendo ali, né, gente, um quincúncio com Saturno na casa 5, energia de pais e filhos. Então, vamos observar muitas situações relacionadas à nossa mãe, tá? Dores, mágoas, tristezas, situações desafiadoras que a nossa mãe pode estar guardando profundamente, tá? E ela pode vir a externalizar essas dores e a gente tem que tomar cuidado para não pegar a dor da nossa mãe, não querer viver a dor por ela, porque é algo dela e a gente tem que respeitar aquele momento, mas ser solidário, né? Se compadecer, buscar ajudar da melhor forma possível, mas sem se envolver no karma da mãe, ok? Também um outro ponto importante que a gente precisa observar aqui, que é a Lua, né, gente? A Lua é o nosso passado, a Lua é toda a cura do nosso inconsciente. Locais profissionais com muitos confrontos, doenças psicossomáticas no ambiente profissional que a gente pode vir a desenvolver, tá, gente? Principalmente porque a Lua ali, ela vai estar fazendo então um aspecto com Urano em Touro na casa 6. Então essa energia ela vai trazer bastante desafios no ambiente profissional, fazendo com que a gente se sinta preso naquele ambiente, né? Fazendo com que a gente não consiga desenvolver as nossas tarefas, não consiga ter um desempenho mais apropriado para o nosso trabalho, pode vir gerar algum tipo de confusão, algum tipo de conflito, alguma energia mais densa que pode estar envolvido ali no ambiente profissional, confrontos, né? Que podem existir também na vida conjugal, na vida afetiva, né? Para quem tem casamento, para quem está namorando, para quem está se relacionando, enfim, pode existir esses confrontos no casamento, na vida amorosa, que podem vir também a interferir na vida profissional, né? Aquele companheiro, companheira ali que fica dando pitaco, né? Que fica ali querendo controlar muitas vezes o que você pode ou não pode fazer na sua vida profissional, gerando muitas vezes algum ciúme também em relação ao lado profissional, e isso pode vir a gerar interferências bastante negativas então na vida profissional, tá, gente? E o último pontinho que a gente precisa observar aqui é justamente o Mercúrio retrógrado, que ele tá lá na casa 10, fazendo então bastante aspectos ali, né? Os quincúncios com a casa 5, com a casa 4, ou melhor, com a casa 3, tá? Casa 13 e casa 5, que é preciso a gente prestar muita atenção nesses desafios, então, né, de Mercúrio retrógrado, porque a nossa ancestralidade familiar e as suas conexões sociais, elas vão pedir para que a gente revise bastante coisa, tá? Elas vão pedir para que a gente
observe mais atentamente, para que a gente analise, reanalise muitas coisas, justamente porque elas podem interferir bastante, tanto no nosso desenvolvimento pessoal, como no nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento profissional, tudo aquilo que a gente precisaria colocar em prática, mas devido a imposições, né, de um determinado padrão de comportamento, de um determinado padrão de conduta, seguir uma cultura, seguir alguma coisa ali que é imposto pelo ambiente familiar, tá, gente? E essa imposição gera uma dor muito profunda nas pessoas, porque às vezes elas têm algo ali que elas querem seguir, que elas querem fazer, que elas querem desenvolver para a sua vida, mas está aprisionado ali com essa questão familiar, tá, gente? E essa frequência, esse aprisionamento, essas dores, né, que a gente carrega do ambiente familiar, nós precisamos olhar mais atentamente, porque essas situações podem vir a gerar a energia de vícios nas nossas vidas, tá? E é sobre esse pontinho, então, que eu vou falar para vocês com mais atenção, né? A gente vou trazer mais orientações em relação a isso, tá? Então, Mercúrio retrógrado ali, gente, tá fazendo ali a conjunção com Vênus na casa 10, no signo de Virgem, está fazendo um quincúncio com Netuno retrógrado na casa 5 em Peixes e também um quincúncio com Plutão retrógrado na casa 3 em Aquário, gente. Então percebam, Mercúrio retrógrado, Netuno retrógrado, Plutão retrógrado, em que a gente precisa revisar muita coisa, tá? Então, não somente quando Mercúrio entra na retrogradação, e Mercúrio é muito famoso, né, gente, porque a gente precisa prestar muita atenção em todos os passinhos que a gente vai dar, né, enquanto Mercúrio entra na retrogradação, mas também todos os demais planetas, tá? Quando estão retrógrados, a gente precisa revisar situações na casa em que eles estão posicionados, tá? Então, nesse ponto, a gente precisa revisar, reanalisar, reinterpretar, reavaliar muitas das situações que a gente veio vivenciando nos últimos períodos, tá? Ou seja, tudo aquilo que a gente veio vivendo precisa ser revisado. E nesse ponto, nós precisamos revisar tudo o que está gerando desafios, desconfortos, tudo aquilo que está gerando um conflito interno muito intenso para a gente, que a gente está se sentindo ali totalmente desconfortável com uma determinada situação, e que a gente precisa principalmente seguir aqueles padrões impostos pela família, né? Aquela coisinha de que tem que repetir exatamente aquilo que a família está fazendo, tem que ser igual àquilo que a família vem desenvolvendo, tem que fazer exatamente aquilo que a família quer, né? E a família acaba envolvendo a gente ali em muitas coisas e desviando a gente daquilo que a gente verdadeiramente precisaria estar desenvolvendo aqui, né? Porque são as reuniões de família, muitas vezes, que acabam fazendo com que a gente seja envolvido de determinada forma naquele karma, e essa situação acaba fazendo com que a gente se desvie, vivendo uma vida mais na matéria, uma vida de mais distrações, né? Justamente ali por Mercúrio tá fazendo esse quincúncio com Netuno retrógrado na casa 5, então a gente precisa revisar esses envolvimentos familiares, essas distrações que muitas vezes esses familiares estão fazendo com que a gente viva na matéria para tentar fugir de alguma coisa, né? Fugir da gente mesmo, muitas vezes não permitindo que a gente se observe mais atentamente, né? E aí a gente acaba vivendo essa vida essencialmente na matéria, e se perdendo, né, gente? Esquecendo daquilo que verdadeiramente importa nesse mundo, né? Que são as conexões de alma. Então, esse quincúncio ali também de Mercúrio retrógrado com Plutão retrógrado na casa 3, gente, que é a casa dos parentes, né? Primos, primas, tios, tias, sobrinhos e aí por diante, tá? Também para quem é casado, sogro, sogra, cunhados, cunhadas, e aí vai, tá, gente? Então a gente precisa prestar atenção se existem familiares ali que têm uma vida mais voltada para a matéria,
que não está querendo desviar a gente ainda mais do caminho, né? Que não tá querendo deixar a gente seguir aquilo que o nosso coração está querendo, está pedindo, né? Muitas vezes está implorando, a nossa alma está pedindo para a gente fazer determinadas coisas, mas esse aprisionamento familiar, esses envolvimentos, muitas vezes também energéticos e espirituais desses familiares, porque é Plutão, né, gente? Plutão é uma frequência muito ligada às questões do submundo. Então a gente pode ter ali familiares, né, que tem essa ligação espiritual mais negativa, tá? E estão ali influenciando, estão aprisionando, estão fazendo com que a gente se desvie ainda mais do nosso caminho, tá? Então todos esses aspectos, né, que Mercúrio está fazendo, eles podem ter gerado para muitas pessoas desvio no seu propósito de alma, né, justamente por serem obrigados a seguir aqueles padrões de comportamento estritamente materiais. Aquela coisa de que, principalmente aquelas reuniõezinhas familiares, aqueles encontros, aquelas coisas, gente, que sim, é saudável quando é um pouco mais espaçado, né? Quando a gente pode viver aquele familiar, a gente pode encontrar aquele familiar, mas sem ficar com aquela coisa assim muito próxima, sabe? Que isso pode trazer muitos desvios mesmo, né? Aquilo que a gente precisa viver aqui, esses familiares estão impedindo, porque eles aprisionam a gente aqui e não permitem a gente dar os passos necessários, tá? E hoje, por mais que às vezes as pessoas elas tentam sair, né, daquele esquema familiar, muitas vezes é impedido porque existem tantos aprisionamentos do passado, Lua ali, né, a gente fazendo aspecto com o Sol, tantos aspectos ali, tantos aprisionamentos do passado, principalmente aprisionamentos que eu trouxe esses dias, né, gente, aquele vídeo da personalidade ferida pelo abandono. Dá uma olhadinha ali que você vai entender bastante coisa também nessa questão. E muitas vezes a gente tenta então sair, tenta seguir aquilo que a nossa intuição está dizendo, tenta seguir aquilo que o nosso coração está pedindo e vem aquela enxurrada de coisas familiares ali, as buscas espirituais que esses familiares foram fazendo, e isso gera esse impedimento de a gente fazer aquilo que a gente precisa, tá? Então, o que acaba acontecendo, gente? Então, esse quincúncio com Netuno em Peixes, né, e com Plutão em Aquário, ela faz com que a gente precise observar mais intensamente esses aprisionamentos e faça com que a gente queira se libertar dessa energia para não ter que vivenciar uma experiência mais densa aqui, né, gente? Porque esses aprisionamentos familiares, as buscas familiares que eles fizeram, né, os parentes como um todo acabaram fazendo, pode gerar na nossa vida, principalmente por a gente não ter conseguido fazer aquilo que a nossa alma está pedindo, aquilo que o nosso coração está pedindo, pode gerar muitas frustrações, desequilíbrios emocionais, por justamente acreditar que nós estamos fazendo errado, porque a gente deveria fazer exatamente o que os parentes estão fazendo, o que os familiares estão fazendo. E isso faz com que a gente pense que nós somos diferentes demais dessas pessoas, e a gente acaba ficando naquele dilema, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou fazendo a coisa errada? Será que eu devo seguir aquilo que a minha família está fazendo? Ou será que eu devo seguir o meu coração? Será que eu devo fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu estou sentindo que eu tenho que fazer? Mas o familiar vem e puxa a gente para seguir um outro caminho. Não é assim que acontece com muitas pessoas, tá? E é esse dilema, gente, que pode trazer para nós um grande perigo, tá? É aí que o perigo mora, tá, gente? Porque nesse dilema todo, nessa confusão toda que muitas vezes a gente acaba ficando, tem-se a tendência, então, de entrarmos para os vícios, tá? A gente tem essa tendência a cair nessas ilusões, a não seguir a nossa intuição, e a viver exatamente aquele padrão, né, que os nossos familiares estão vivendo, e cair nos vícios, tá? Seja nos vícios por algum entorpecente, tá? Lícito ou ilícito, não importa, tá?
Eu acho que entorpecente, né, lícito não deveria existir, todos deveriam ser proibidos, porque geram uma dor muito profunda na vida da pessoa, seja álcool, seja cigarro, seja qualquer coisa, né, gente, que venha trazer bastante complicações na vida da pessoa, tá? Seja a questão ali por jogos também, né, os vícios nos jogos, os vícios por compras, o vício por uma organização que é o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, em que a pessoa precisa ser totalmente organizada na sua vida, entre aspas, né, porque não é uma organização e sim é um vício por limpeza, um vício por organização, um vício por manter alguma coisa, tá? E aí, o que pode acontecer, gente? A gente, por conta daquelas frustrações, por conta daquele dilema, será que eu sigo, será que eu não sigo, será que eu continuo convivendo com esse familiar, será que eu continuo, porque, meu Deus, o que vai acontecer na minha vida se eu querer seguir um caminho diferente daquilo que a minha família já segue, né? Então, a gente acaba caindo nesse dilema e acaba, muitas vezes, cedendo ao que o familiar quer, né? E a gente não segue aqui o nosso coração, não segue a nossa intuição. E todos esses desafios, gente, que podem vir a acabar acontecendo para a gente seguir, né, aquele padrão, vai trazer os desafios, os desconfortos, os problemas na nossa vida, né, justamente e muitas vezes por querer agradar a esses familiares, essas pessoas que fazem parte dos nossos vínculos. E muitos desses vícios, gente, principalmente o abuso do álcool, o uso de drogas, eles também podem ser provenientes de fatores genéticos, né? Por quê? Porque é uma cultura, digamos ali, né? Aquela questão em que o avô, né, acabava ingerindo bebida alcoólica, aí foi passado para o pai, aí o filho, aí o neto e aí por diante, né? Então, essa questão, gente, acaba ficando na família como uma espécie, entre aspas, de uma cultura também, né? O vício do cigarro também acaba sendo transferido, porque as pessoas elas vão acabar também seguindo os exemplos, né? Então, aquele fator ali que a pessoa carrega, em que o familiar tinha esse hábito negativo, vai acabar reproduzindo, porque aquilo está registrado na nossa célula também, né? Está registrado na nossa memória celular. E enquanto a pessoa não romper com isso, ela vai reproduzir aquele padrão de comportamento, tá? E isso se explica, gente, pelo quincúncio com Plutão retrógrado na casa 3, né? Então, pessoas com essa situação, elas podem ter também alguns outros envolvimentos de caráter energético, caráter espiritual, que acabam influenciando nestes vícios, tá? Mas esse é um assunto um pouco mais delicado, que mais à frente a gente pode vir a trazer alguma informação sobre essa energia, tá, gente? Mas vocês podem, para quem acompanha já o nosso trabalho, pode entender um pouquinho mais, né, que essa frequência de Plutão, que é uma energia do submundo, que é uma energia bastante densa quando está negativada e principalmente aqui estando retrógrado, tá, gente? Ele aponta justamente isso, que muitas pessoas elas acabam sendo aprisionadas pelos seus familiares, que têm essa frequência espiritual mais densa, eles acabam usando, né, a energia desse familiar para que ele faça uso dessas substâncias também, né? E esse familiar tem alguns privilégios aqui na matéria. Isso acontece, gente? Acontece, né? São os pactos espirituais, são os aprisionamentos espirituais que acabam gerando essa condição, ok? E a gente sabe, né, gente, que esses vícios todos, eles trazem situações extremamente desafiadoras para a nossa vida. Eles trazem muitos conflitos em todos os ambientes, seja ele familiar, profissional, conjugal, destruindo muitas vezes as famílias, destruindo aquela evolução que a pessoa vinha fazendo, né? Destruindo muitas vezes a sua dignidade, vamos colocar assim, né? A sua dignidade, a dignidade da sua família, destruindo a sua carreira profissional muitas vezes, fazendo com que a pessoa cometa alguns erros muito intensos na sua vida profissional, e isso pode acabar
profundamente com tudo que a pessoa precisa desenvolver aqui, né? Isso é qualquer um dos vícios, tá, gente? Seja álcool, seja droga, seja cigarro, né? Seja a compulsão por compras, a compulsão por jogos, todos esses vícios trazem desafios muito intensos e problemas assim sem precedentes, né, gente? A gente não consegue mensurar o tamanho do problema que esses vícios acabam trazendo para a vida da pessoa, tá? Então é muito importante para quem passa por essa condição fazer essa avaliação para se revisar tudo aquilo que está acontecendo na sua vida e querer colocar um ponto final para poder solucionar toda essa condição, tá, gente? E nesse ponto dos vícios, qualquer um deles, a homeopatia terapêutica integrativa ela pode auxiliar no tratamento desses vícios, tá, gente? Porque ela vai complementar aquele tratamento que a pessoa já fez. Mesmo ela já indo várias vezes para internação, né, para desintoxicação nas clínicas especializadas, mas vocês percebem que retorna aquele vício, né? Retorna, a pessoa tem aquela recaída, né? A pessoa ela fica um período limpa, vamos dizer assim, que é o termo que se utiliza, né, gente? Mas depois ela volta mais uma vez a ter aquele vício de novo, né? Não ficou muito bem colocado aqui, mas vocês me entenderam, né, gente? Então a pessoa retorna para aquele vício, ela não consegue deixar, porque são questões, gente, de ordem emocional que precisam ser tratadas. Não é só a intoxicação do organismo que tem que ser trabalhado. Por mais que são feitos trabalhos psicológicos, né, nessas clínicas de reabilitação, mas tem que ir um pouquinho mais a fundo, tem que ir na origem desse problema, tá? E esse problema, gente, é de alma, então precisa trabalhar essa questão também, né? E a homeopatia terapêutica integrativa, ela também ajuda nisso, né? A socioterapia, que a Mari trabalha aqui também no Instituto Luz, também contribui para isso, tá? Para a gente trabalhar a energia da alma da pessoa que levou ela a desenvolver aquele vício também, tá? Então, a homeopatia, gente, ela vai observar a pessoa, ela vai olhar, ela vai tratar de uma forma holística, tá? Observando todos os fatores que levaram a pessoa a desenvolver aquele vício, tá? Aquela dependência, o que levou a pessoa a tornar-se um dependente químico ou uma pessoa que tem um transtorno de comportamento, né? A cleptomania é que a pessoa precisa colecionar objetos, precisa pegar objetos, mesmo que ela não precise, mas ela tem aquela necessidade de possuir, né, aquele objeto. A homeopatia pode tratar essa condição também, tá, gente? E gradativamente ir eliminando todos aqueles sintomas que foram gerados pela dependência química, que foram gerados pelos jogos, né, que foram gerados por qualquer tipo de vício que a pessoa venha a ter, tá? E ele vai agir, inclusive, para tratar os comportamentos muitas vezes mais agressivos, mais violentos, que a pessoa ela tem. Vamos falar aqui, né, quando ela ingere um entorpecente, né? Quando ela tem esse abuso do álcool, das drogas, algumas pessoas elas se tornam um pouco mais violentas, mais agressivas, né? Ela vai atuar também naqueles estados emocionais em que a pessoa ela fica mais irritada, mais emotiva, mais impaciente, né? E a gente sabe que muitas pessoas elas vão agir de determinadas formas, elas vão agir de formas diferenciadas também. Então a homeopatia observa aquela reação que a pessoa tem quando ela está fazendo uso de determinada substância para tratar aquele sintoma, tá, gente? Então a homeopatia ela vai ajudar também, não somente nos estados emocionais, mas também nos estados físicos, quando já ocorreu uma debilidade de algum órgão, né, como o fígado, por exemplo, que ele é um dos órgãos bastante afetados, quando a pessoa ela tem então o uso da bebida alcoólica, o pulmão quando ela tem o uso, né, de cigarros, enfim, e aí por diante. Então a gente observa aquele sintoma, aquele defeito, aquela deficiência que a pessoa já vem apresentando para poder tratar, tá? Então a homeopatia, gente, ela vai tratar de várias formas, ela vai ter várias atuações no organismo
e, como eu falei anteriormente, ela vai complementar o tratamento médico que a pessoa já vem realizando, tá? Então, a homeopatia, ela trata para quem já está vivendo essa situação. Mas para quem ainda não está, né, gente, para quem não está no vício, mas está ali envolvido com algum familiar, ou então percebe dentro de si que precisa fazer alguma alteração, que precisa fazer uma mudança, que precisa sair daquele padrão de comportamento ou daquela imposição, né, que a família vem obrigando muitas vezes a pessoa a fazer, existe também a homeopatia também pode ajudar a pessoa a se trabalhar emocionalmente para não precisar cair naqueles vícios, tá, gente? Para não precisar se deixar levar por aquela situação, para romper, né? Aquele padrão de comportamento, aquele padrão de uma cultura familiar que a gente precisa romper para levar a nossa vida, para seguir a nossa vida conforme o que está na nossa programação divina, certo, gente? E como que eu posso me trabalhar, então, Margarete, para não me deixar afetar por tudo isso, né? Porque é um trabalho, além da homeopatia, né, gente? É um trabalho interno que a gente precisa fazer, tá? Então, nós precisamos observar quais são esses padrões familiares que são impostos, quais são as situações ali que eu já não estou mais confortável para querer fazer, mas eu ainda me sinto obrigado para querer agradar aquelas pessoas, tá? Para não fazer uma desfeita, né? Que nem algumas pessoas acabam dizendo, vou fazer uma desfeita com o familiar, então eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que seguir, né? Aquilo. Então observa se você tem isso, que é um dos primeiros pontos para serem trabalhados, então, tá? Quais os sentimentos, então, que acabam aflorando na presença dessas pessoas? Eu fico irritado, eu fico emotivo, eu quero ficar trancado dentro do quarto, eu não quero ver essa pessoa. Eu fico com uma raiva quando determinado familiar fala alguma coisa. Enfim, gente, observar esses sentimentos que vão aflorando na presença desses familiares, tá? O que você sente que deve fazer, tá? Outro pontinho aqui. O que você sente que você tem que fazer, qual é o passo que você tem que dar, mas é impedido por conta de uma responsabilidade que você assumiu e que não é sua, tá? Então, existe também uma condição nesse sentido de que a pessoa sabe que ela precisa largar tudo aquilo, mas ela está presa àquela condição familiar e assumiu uma responsabilidade que não é dela e que precisa cair fora, precisa abandonar aquela situação que não é responsabilidade dela, que existem outras pessoas que são responsáveis, mas jogaram para ela aquela responsabilidade, e isso também pode levar a uma fadiga muito intensa, um cansaço muito intenso e atrapalhar consideravelmente a vida da pessoa, tá? Outro pontinho aqui, né? Se eu tenho vício, a pessoa que tem vício, né? Busca tratar esse vício de uma forma mais ampla, tá? Não fica só naquela condição imposto ali pela medicina alopática, tá, gente? Busque algo mais, porque se você já vem tratando há anos aquilo, né? Aquela condição e não tá vendo o resultado, é porque tem algo diferente que você precisa observar, tá? E um dos pontos principais, querer romper com tudo isso, querer colocar um ponto final em tudo aquilo que está gerando essas limitações, esses desafios, esses conflitos externos e principalmente internos, tá? Quanto mais a gente querer colocar um ponto final nessa situação, mais a gente vai conseguir seguir o nosso caminho e colocar em prática o nosso propósito de alma. Meditar, orar, buscar autoconhecimento, buscar ajuda, gente, que é um dos pontos principais para a gente conseguir já ir colocando um pontinho final nessa situação, ok? Então, quanto mais a gente for buscando, gente, a querer colocar um ponto final em tudo aquilo que gera desconforto na nossa vida, quanto mais a gente for querendo resolver essa situação, quanto mais eu for querendo seguir aquilo que o meu coração verdadeiramente precisa, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu tenho aquela vontade de fazer diferente de todo mundo, né? Aquela situação em que eu não me importo mais
com o que esse familiar vai pensar, vai dizer, vai sentir, não importa o que essas pessoas queiram, elas estão interferindo. E quando eu percebo que essas pessoas interferem naquilo que eu devo fazer, naquilo que eu devo seguir, é hora de eu realmente querer fazer uma mudança. E agosto, gente, ele é um período de muitas mudanças, é um período de muitas revisões, é um período em que a gente está recebendo mais uma vez uma chance de revisar todas essas condições e realmente encerrar aquele ciclo de dor, de sofrimento, de tristeza, de impedimentos na nossa vida, certo? Então espero que você se observe, que você se olhe, que você queira colocar um ponto final nessa história de dor, de sofrimento, de traumas, de bloqueios, de impedimentos na sua vida. Porque se você se ama, você se cura. Gratidão a todos e nos vemos então nos próximos vídeos. Até lá, gente. Tchau, tchau.